Hoje saiu o CPI, o dado de inflação lá nos Estados Unidos, e o resultado não foi tão dramático. A inflação veio exatamente onde o mercado esperava. Em 12 meses, 3,4%. E o núcleo, que exclui energia e alimentos, veio em 2,5%. Então, você olha para isso e pensa: bom, inflação desacelerando, nenhuma surpresa ruim. Isso deveria ser positivo para o mercado, certo? Em princípio, eu te digo que sim, mas aí eu fui olhar para o Bitcoin. Foi justamente aí que o dia ficou muito mais interessante. Porque se a notícia foi boa, por que o Bitcoin não reagiu como a maioria esperava? Guarde essa pergunta, porque talvez ela seja muito mais importante até mesmo que o próprio dado do CPI de hoje. Oi, eu sou a Sheila Faria e você está no canal Sheila Invest. E hoje a gente tem uma atualização de mercado. Você já conferiu o quadro Radar Bitcoin que eu soltei na segunda-feira? Se não, antes de continuar, para você entender tudinho, vai lá no Radar Bitcoin e volta aqui para a gente continuar essa conversa. Hoje eu não vou simplesmente ler o dado do CPI com você. Eu tenho certeza que isso você encontra em vários sites aqui da internet. O que eu quero fazer hoje é pensarmos juntos o mercado, eu e você, porque receber informação ficou fácil demais. O difícil é saber o que fazer com ela, o que muda, o que não muda e principalmente o que o comportamento do mercado está tentando nos contar. E hoje eu vou mostrar para você o que realmente está por trás dessa desaceleração da inflação, o conflito silencioso entre emprego, petróleo e juros e os três cenários que eu estou monitorando para o Bitcoin e qual desses cenários para mim teria mais chance de se concretizar. Então fica comigo até o final, porque no final vai ter uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse mercado. Primeiro, os números. O CPI americano de julho avançou 0,1% ao mês e a inflação ficou em 3,4% nos últimos 12 meses. E o núcleo da inflação, que exclui alimentos e petróleo, avançou 0,2% ao mês e ficou 2,5% em 12 meses. Até aqui, tudo certo. Mas tem um detalhe importante. Era mais ou menos isso que o mercado já estava projetando. Então não tivemos aquele número assustador que faz todo mundo ficar em pânico, pensando, pronto, a inflação voltou. Mas também não tivemos aquele número mega extraordinário que a gente pode respirar aliviado e dizer, pronto, acabou o problema. Inflação resolvida. Não foi isso. O que tivemos hoje foi um pouco de alívio. E eu faço questão dessa distinção. Um pouco de alívio é uma coisa, mudança de cenário é outra completamente diferente. E tem mais uma informação interessante quando você abre esse CPI, porque a manchete fala desaceleração da inflação. Tudo bem, então vamos olhar o que tem lá dentro. Energia caiu 1,5% ao mês e isso ajudou bastante o índice. Só que quando olhamos esse dado em 12 meses, a energia ainda está 14,7% mais cara e a gasolina mais de 24% acima. Ou seja, a questão energética não desapareceu. Ela só não pressionou tanto o dado esse mês. Moradia subiu 0,1%. Parece pouco, só que ela respondeu aproximadamente por 2/3 da alta mensal do CPI. Percebe que a leitura começa a ficar um pouco mais interessante? A inflação melhorou? Sim, mas algumas pressões continuam ali. Por isso eu não chamaria o dado de hoje de vitória. Eu chamaria de respiração. O mercado ganhou um pouco de espaço para respirar. Agora nós precisamos de descobrir o que ele vai fazer com
com esse espaço. E agora vem a peça que conecta tudo isso. Porque ninguém fica acompanhando o dado de CPI simplesmente porque ama estatística. O mercado todo olha para o dado de CPI, para a inflação, tentando responder uma pergunta. O que isso muda nas cabeças dos dirigentes do Banco Central americano, Federal Reserve. E é aí que o cenário começa a ficar mais interessante. Nós já vimos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, falei lá no Radar Bitcoin de segunda-feira, e agora temos uma inflação que não surpreendeu para cima. Coloque essas duas coisas lado a lado. Emprego enfraquecendo, inflação desacelerando. E a equação do Fed começa a mudar. Porque imagina o contrário, inflação subindo e emprego muito forte. A conversa seria muito simples, juros altos por mais tempo. Só que não é exatamente isso que nós estamos vendo. E quando o emprego começa a perder força e a inflação desacelera, manter uma política monetária restritiva também começa a ter um custo. Isso não quer dizer, pronto, agora teremos cortes agressivos. Não. Isso quer dizer que o equilíbrio de risco começa a mudar. E é isso que o mercado tenta antecipar antes da reunião do Fed. E aqui eu quero dividir uma coisa com você, porque existem duas maneiras de enxergar o dado de hoje. Você pode perguntar: CPI foi bom ou ruim? É a pergunta mais natural, mas existe uma pergunta muito melhor. O que esse dado de CPI trouxe de diferente daquilo que o mercado já esperava? E essa pergunta muda tudo, porque o mercado ele não reage simplesmente a um número, ele reage principalmente à diferença entre expectativa e realidade. Pensa comigo, se praticamente todo mundo esperava 3,4% de inflação nos 12 meses e a inflação chega 3,4%, o mercado recebeu uma confirmação, não uma surpresa. E isso ajuda a entender o comportamento dos ativos no dia de hoje. Mas ainda não explica tudo, principalmente no Bitcoin. Nas bolsas, a leitura é relativamente fácil de entender. Um CPI que não surpreende para cima tira uma preocupação da mesa, que é aquela possibilidade de o Fed precisar ficar ainda mais agressivo. E isso costuma ajudar especialmente os ativos sensíveis a juros, como tecnologia. Até aí, tudo bem. O problema começa quando a gente faz essa conta. Inflação melhorou, a bolsa gostou, então Bitcoin tem que subir. Não necessariamente. Porque o CPI de hoje fez uma coisa importante, ele retirou a ameaça. Mas retirar uma ameaça não é a mesma coisa que criar um motivo novo para as pessoas comprarem Bitcoin. E essa diferença é muito importante. Agora nós podemos retornar àquela pergunta do começo. Se o CPI não assustou, se a inflação anual desacelerou, parte do mercado recebeu o dado relativamente bem, por que o Bitcoin simplesmente não disparou? Porque o Bitcoin ele não negocia apenas o CPI, ele negocia juros, liquidez, dólar, yields, fluxos institucionais, apetite por risco e a própria estrutura interna do mercado cripto. É por isso que eu tenho muito cuidado com aquelas frases. CPI caiu, Bitcoin sobe. Fed corta, Bitcoin sobe. Dólar cai, Bitcoin sobe. Raramente o mercado é tão previsível e educado desse jeito. E existe uma coisa que eu acho particularmente interessante. Você recebe uma notícia aparentemente positiva, mas o ativo não reage. Muita gente olha para isso e pensa, que estranho. Eu penso, opa, deixa eu olhar isso aqui melhor. Porque a ausência de reação também é uma informação. O Bitcoin continua operando nas regiões que a gente já estava mapeando, entre os 63 mil e os 64 mil dólares. Nesse momento, o Bitcoin está cotado a 63.460 dólares. Mas
eu não quero que vocês aí fiquem hipnotizados por esse número. Eu quero que vocês observem a reação. Que agora nós temos um teste bastante relevante. Imagine que o ambiente macroeconômico continue melhorando. Os juros longos aliviam, as bolsas permanecem sustentadas, o apetite por risco melhora. E aí eu pergunto para você, Bitcoin acompanha? Se acompanha, é ótimo, é uma peça de confirmação. Agora, se todo o cenário melhora e o Bitcoin fica parado, aí eu quero entender por quê? Falta de fluxo institucional? Pode haver alguma outra fraqueza no mercado cripto? É apenas uma consolidação para acumulação de longo prazo? Porque investir não exige que você tenha uma resposta pronta para tudo. Exige que você observe, investigue para construir uma resposta. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês os cenários do Bitcoin que eu estou monitorando. Existe um cenário em que o Bitcoin se beneficia do alívio macro e retoma a recuperação. Existe um cenário que nada acontece. O mercado simplesmente lateraliza. E existe um cenário que, mesmo que a inflação venha melhor, o Bitcoin não consegue se sustentar. Qual desses três você considera mais provável? Comenta aqui para mim. É para pausar o vídeo e comentar. Então, por um minuto, esqueça aquela pergunta: Bitcoin vai subir ou Bitcoin vai cair? Vamos arquitetar os cenários comigo? Se a inflação continuar desacelerando, o mercado de trabalho continuar enfraquecendo, os yields começarem a ceder e conseguirmos ver o Bitcoin recuperando resistências, eu começo então a enxergar um cenário mais construtivo. Agora, se a inflação melhora, mas os juros continuam altos, o Bitcoin continua preso nessa região estreita entre 63 e 64 mil dólares, temos aí um cenário de espera. Não é preciso fazer nada muito intelectualmente mirabolante. O mercado ainda não encontrou força suficiente para subir. E existe um terceiro cenário. A energia volta a pressionar a inflação, yields sobem, o Federal Reserve endurece o discurso e o Bitcoin perde suporte. Nesse caso, temos uma deterioração do cenário. E eu não precisei prever preço nenhum para você. Nós acabamos de criar um mapa. E quando você tem um mapa, você não precisa reagir emocionalmente a cada nova manchete que aparece aí na internet. Aliás, eu quero deixar um exercício simples para você. Na próxima vez que sair dados como o CPI, o PCE, payroll ou qualquer outro dado macroeconômico, antes de você fazer aquela corrida para saber se o dado foi bom ou ruim, faça 3 perguntas. O que o mercado esperava? O que realmente aconteceu? Como o mercado reagiu depois de saber? Porque presta atenção nisso. Notícia ruim e o mercado não cai? Interessante. Notícia boa e o mercado também não sobe? Também é interessante. E aos poucos você deixa de acompanhar o mercado como alguém que simplesmente recebe notícias e começa a observar como o mercado processa a informação. E isso tende a melhorar a qualidade das suas decisões. E talvez essa seja a principal mensagem do CPI de hoje. O número já saiu, a manchete já circulou, o mercado já sabe. Então, a partir de agora, o dado mais importante não esteja mais no calendário econômico, está na sua reação. E eu vou acompanhar especialmente o comportamento das bolsas americanas, os principais índices S&P 500 e Nasdaq e algo pontual. O Bitcoin vai conseguir transformar esse alívio do macro em demanda? Se conseguir, temos uma informação. E se não conseguir, também temos uma informação. E eu quero terminar fazendo uma pergunta diferente para você.
Eu não quero saber onde você acha que o Bitcoin vai estar amanhã. Eu quero saber o que precisa acontecer para você mudar a sua leitura atual do Bitcoin. Pense nisso e não se esquece de deixar aqui nos comentários para mim, porque saber quando mudar de ideia é muito mais poderoso do que você tentar acertar o próximo preço do Bitcoin. Eu sou Sheila Faria, esse canal aqui é o Sheila Invest. E estamos juntos aqui aprendendo a pensar patrimônio em um ambiente de incertezas. Porque preço chama a atenção, mas contexto gera riqueza. Não se esquece de deixar o like para mim nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos e todos os conteúdos meus, e nos vemos na sexta-feira no quadro que eu amo, que a gente aprende a pensar como os grandes investidores. Sexta-feira da Mente Estratégica. A gente está no livro de Howard Marks. Eu vou fazer a resenha com vocês do capítulo 3 do livro O Mais Importante para o Investidor. Você quer saber o que é o mais importante para o investidor? Então vem comigo sexta-feira, 19 horas, ao vivo, aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.